Olá pessoal, aqui estou eu de volta às minhas rotinas junto ao canal após 5 dias de afastamento, a convite de um irmão para visitar a cidade de Aracaju, correndo a linha verde aqui na Bahia. E nesse período eu pude espairar um pouquinho a cabeça e os pensamentos. Eu trabalhei nessa cidade no período de 2004 a 2007, como gerente comercial do broker Nestlé, e pude matar a saudade de quase 16 anos que não ia lá. Nesse período, houve duas programações de vídeos que eu estabeleci aqui junto ao canal e pude também, através do celular, estar respondendo alguns comentários e sugestões que apareciam junto ao canal. Então não fiquei tão afastado assim, mas a viagem me deu um descanso. Foi proveitosa diante da minha situação de saúde que eu me encontro e diante também da necessidade que eu tinha de fazer algo um pouco diferente. Agradeço a todos vocês que nesse período acompanharam os tutoriais aqui junto ao canal, que fizeram críticas, análises, sugestões, apoio, aqueles que se inscreveram como membros no canal, aqueles que notificaram os novos vídeos, deixaram seus likes. Vamos voltar às minhas rotinas aqui nesse período de fevereiro, trazendo mais informações sobre o Blender. Como eu disse a vocês, é um canal totalmente voltado àqueles que estão iniciando o processo de conhecimento junto ao Blender. Não é um canal avançado, tá pessoal? Mas é um canal que ajuda vocês a terem ideia sobre certos recursos do programa. Hoje eu vou dedicar o tempo para falar a respeito de um modificador que é importante para a deformidade de malhas. Eu vou usar a versão 3.4.1, mas qualquer versão tem esse modificador disponível para tal efeito. Aqui eu tenho um objeto que é um objeto cúbico, tá? Ele se baseia pelo ponto de origem que está aqui bem no meio, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ele, esticar pelo eixo Z e vou aplicar nele o modificador que se encontra aqui na coluna de deformidade, é o Sample Deform. Esse modificador ele se baseia na topologia do objeto. Como ele é um objeto bem simples, se vocês clicarem aqui e acionarem a estatística, vocês vão ver que o objeto cúbico ele só tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Então aqui eu posso estabelecer no modificador qual é o eixo que eu quero fazer o efeito. Então se eu movimentar aqui, nós temos a linha vermelha, a linha verde, a linha azul, que é o eixo Z, não vai aparecer. Então para aparecer a gente vem aqui, clica no Z e vai aparecer também a linha azul agora para a gente ver junto à nossa área. Aqui eu aumento o ângulo para dar o efeito que é o twist, que é torção, o bend, que é o efeito de dobragem, o taper, que é o afunilamento da malha, e o stretch, que é o esticamento da malha. Nessa opção Origin, a gente pode determinar um objeto como referência para criar o efeito da deformidade que nós queremos. Então, para ficar simples, nós vamos zerar aqui o ângulo, vamos deixar aqui em 0, o objeto assume sua forma normal, já que nós não temos o efeito acontecendo. Se eu entro com esse objeto no modo Edit Mode e utilizo aqui o cursor sobre a malha, uso Ctrl R, ele cria um Loop Cut. Agora, se eu estendo com o scroll para cima o número de cortes, vocês vão ver que aqui, ó, quando eu clicar para fixar, vai aparecer o maior número de vértices, de arestas e de faces junto ao objeto. Ele é um objeto mais complexo. E esse objeto, eu posso simplesmente fazer efeitos agora, voltando para o Object Mode. A depender do eixo que você queira que ele torça, vou deixar aqui em 0, eu vou me basear pela linha Z, que é o eixo que vem de cima a baixo. Então agora, se eu aumento o ângulo, olha como o objeto se contorce, com efeito de parafuso. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem a topologia complexa que permite fazer o efeito de dobragem. Agora, se eu utilizo aqui o modo Bend, que é a dobragem, e aumento esse ângulo, ele está se baseando em fazer a dobra a partir de quem? Do eixo Z, que é a linha azul. Mas se eu modifico para o eixo X, aqui, ó, ele se baseia em fazer a dobragem a partir dessa linha vermelha, que é o eixo X. Ó. Ele cria esse efeito aqui de forma bem interessante. Então eu consigo alternar a aparência da malha a partir da dobra do objeto. Se eu quero fazer o afunilamento e aumento, quando eu der o movimento, vocês vão ver que ele afunila a partir daquele ponto, ó, baseado no ponto que é o seu ponto de origem. Se eu altero o eixo aqui para Y, ele vai fazer o efeito tendo como base a linha verde aqui, ó, que é o eixo Y.
Se eu uso o Z, ele vai fazer o afunilamento, tendo como base a linha azul. Então, está aqui o ponto de origem, o efeito é feito a partir desse objeto. Eu posso utilizar outros objetos para ser referência no processo do efeito do sample deforme. Eu tenho aqui como colocar um objeto empty, vou usar aqui o PlayX, ele foi adicionado aqui no meio, se vocês olharem, está ele aqui. Então, se eu movimentar esse objeto para cá, pelo eixo Y, voltar à vista sólida, e vier agora na seleção do objeto onde tem o modificador implantado, se eu disser que eu quero que o efeito aconteça a partir do objeto empty, que vai ser a referência, eu clico no conta-gotas e seleciono o objeto empty. E o efeito é realizado tendo como referência esse objeto que está aqui, que é o objeto de origem. Então eu posso alterar ele, movimentar para dar efeitos diferentes no afunilamento do objeto. Se eu seleciono e mudo aqui o eixo para Y, eu posso selecionar aqui o empty. Se eu seleciono o objeto e modifico aqui para o bend, a dobragem, pelo eixo Y, se eu aumentar, ele vai se basear pelo eixo Y. Agora, se eu fizer aqui a mudança para o eixo X e aumentar aqui esse ângulo, o objeto vai criar esse efeito aí, de deformidade, baseado em quem? Nesse objeto que está sendo utilizado como uma referência. Se eu excluo ele daqui, ele se baseia na posição do ponto de origem, que está bem no centro do objeto. Agora, como é que eu faço para poder alterar pelo ponto de origem o efeito do sample deforme? Porque eu estou usando o modo objeto, pessoal. Eu clico em Options, está vendo aqui? Ativo as origens, vai aparecer o eixo, ativo o Move, e aqui eu posso trazer o ponto de origem desse objeto para baixo. Aqui eu desabilito o ponto de origem para não atrapalhar. Agora, se eu fizer aqui, ele vai se basear na posição nova do ponto de origem que está lá embaixo. A dobragem não é pelo meio, tá vendo? Então, o sample deforme é um modificador imprescindível para a gente fazer certas deformidades de forma prática aqui junto às malhas. Até a próxima e um forte abraço a todos vocês.